Bom, pessoal, acho que a gente pode ir começando, né? Já tem um pessoal entrando, mas a gente pode ir dando início por aqui. Obrigada, vi que todo mundo está se apresentando aí no chat. Boa tarde, bem-vindos, né? Agradeço a participação de todos aqui hoje, o interesse em participar desse edital também. Eu sou Clarissa Pimenta, eu sou gerente de projetos no Fumbio e sou gerente à frente do Floresta Viva, aqui da parte do Fumbio. O Floresta Viva, para quem ainda não conhece, é uma iniciativa lançada pelo BNDES em 2021 para promover um match funding, né, um financiamento combinado para projetos de restauração em todo o território brasileiro. Então, o edital Xingu, que é o edital que é o nosso foco aqui hoje, ele é financiado com recursos do BNDES e de 3 instituições apoiadoras que estão presentes aqui hoje também, a Energisa, a Norte Energia e o Fundo Vale. Então, a gente tem aí o Bruno, estou vendo aí da Norte Energia, a Michele da Energisa está por aí também, e a Mônica do Fundo Vale. Não sei se tem mais alguém das 3 empresas. Daqui da parte do Fumbio, a gente tem, além da equipe de programas, né? Então, da gerência do projeto, estamos eu, o Pablo, a Mariana e o Alexandre Ferrazoli. E a gente tem também as nossas equipes do financeiro e do jurídico, que estão por aí, o Paulo e a Maiara, para também auxiliar em quaisquer dúvidas que surjam relativas a essa parte das propostas também. Bom, queria fazer alguns acordos com vocês antes da gente iniciar. Como nós somos muitos, e às vezes, né, tem pessoal que está em campo e que está com pouco acesso à internet, a gente queria pedir que todo mundo deixe as câmeras e microfones ligados durante toda a reunião, para a gente não atrapalhar aí a apresentação para quem eventualmente está com a internet mais limitada, tá? Então, a dinâmica, eu vou fazer uma apresentação geral do edital, sobre os pontos principais desse edital, e ao final, vocês podem, ao longo de toda a apresentação, vocês podem ir registrando as perguntas aí pelo chat, e ao final da apresentação, a gente passa para responder as perguntas que vocês trouxerem. Tá? Queria também pedir autorização para gravar, a gente está gravando essa reunião, tá? Para poder disponibilizar depois no site para quem não pôde participar aqui hoje. Se alguém tiver alguma restrição, por favor, comentem aí no chat para a gente interromper a gravação. Então, vou iniciar aqui a apresentação. Se vocês tiverem qualquer problema, em algum momento não estiverem me escutando bem ou não estiverem com problemas na apresentação, por favor, Pablo e Mariana me avisem, porque eu não consigo ver o chat daqui, tá? Bom, pessoal, então, Beleza. o nosso objetivo hoje é tirar as dúvidas, né, dos potenciais proponentes ao edital do Floresta Viva, que está enfocando a região da bacia do Rio Xingu. O edital ele tem como objetivo selecionar projetos para implementação de ações de restauração ecológica e de fortalecimento das cadeias produtivas associadas à restauração no território da bacia hidrográfica do Rio Xingu. Para a finalidade do edital, a bacia foi dividida nessas 3 regiões estratégicas: a região do Baixo Xingu, mais ao norte, que está ali próxima à foz do rio, né, mais próxima ao Rio Amazonas, no estado do Pará; a região do Médio Xingu, que abrange uma porção maior da bacia, que pega tanto partes do estado do Pará quanto partes do estado do Mato Grosso; e a porção do Alto Xingu, mais ao sul, onde estão as nascentes do rio. A gente disponibilizou no site do edital, que está aí nesse link apresentado no slide, uma lista dos municípios que fazem parte dessa bacia e também listando em qual das porções eles estão. Então, alguns municípios vocês vão ver que estão em mais de uma porção, né? Estão no baixo e médio ou no médio e alto. E quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail do edital para a gente orientar sobre essa área de abrangência. Dentro dessa área de abrangência, então, a gente tem como áreas passíveis para restauração, áreas que podem ser previstas nas propostas para as ações de restauração, as áreas no interior das unidades de conservação, áreas de preservação permanente e reserva legal em imóveis rurais de até 4 módulos fiscais, tá? Então, para imóveis privados,
Podem ser previstas apenas ações nos pequenos imóveis rurais e também APP, reserva legal, em assentamentos de reforma agrária. Territórios quilombolas e de outras comunidades tradicionais e terras indígenas. Quem pode apresentar propostas ao edital? São instituições elegíveis, instituições sem fins lucrativos, das seguintes naturezas jurídicas: associações civis e fundações privadas, nas suas diferentes formas. Então, podem ser institutos, fundações, fórum, associação, movimento, e também cooperativas nas suas diferentes graus de organização. Então, singulares, centrais, federações e confederações. É também critério obrigatório, eliminatório, que a instituição proponente esteja legalmente constituída há pelo menos 2 anos, tá? Então, o CNPJ precisa estar cadastrado há pelo menos 2 anos, e é desejável, porém não é obrigatório, a experiência da instituição proponente com projetos de restauração. Então, essa experiência não é obrigatória, ela não é eliminatória, mas ela conta como pontuação no processo de avaliação das propostas, que eu vou comentar mais em detalhe mais para frente. Bom, o edital, então, está disponibilizando até R$ 26.640.000 para apoio até 9 projetos. Cada proposta deve prever, obrigatoriamente, uma área mínima de 150 hectares para restauração, tá? Então, esse é um critério obrigatório e eliminatório também. Cada proposta precisa ter um mínimo de 150 hectares para restauração, sendo desejável incentivadas propostas com áreas superiores a essa também. A seleção dos projetos vai visar a distribuição dos recursos entre essas 3 regiões, tá? Então, a gente espera apoiar pelo menos um projeto na região do Baixo Xingu, pelo menos um projeto no Médio Xingu e um no Alto Xingu. E os projetos vão ter uma duração de até 48 meses. Bom, e passando para a parte mais técnica, né, de atividades a serem apoiadas pelo edital, esse edital ele conta, então, com 3 metas específicas, que são obrigatórias e precisam constar em todas as propostas, tá? Então, servem como orientação para a elaboração das propostas. A meta 1 é ter um diagnóstico e um plano de restauração elaborado e aprovado. A meta 2 é ter esse plano de restauração implementado e monitorado nas áreas selecionadas. E a meta 3, né, ter as cadeias produtivas associadas à restauração fortalecidas na região. Então, vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas 3 metas e as atividades que são previstas e apoiáveis em cada uma delas, né? Então, para a meta 1, que é essa da elaboração do diagnóstico e do plano de restauração, dentre as atividades previstas estão um mapeamento e um diagnóstico da área. Então, quando vocês submeterem as propostas, né, o ideal é que as propostas já tenham esse mapeamento e diagnóstico no maior nível de detalhe que for possível nesse momento, tá? Então, a gente entende que um mapeamento e um diagnóstico mais detalhado pode ser feito nesses 3 meses iniciais do projeto, mas, claro, quanto mais completa e mais detalhada, mais informações vocês tiverem desse mapeamento e diagnóstico já na proposta, melhor vai ser a proposta e mais bem avaliada ela vai ser no processo de seleção das propostas. Mas, a partir da contratação dos projetos, a gente tem, então, esse período inicial de 3 meses para a construção desse plano de restauração, que deve ser feito de forma participativa, então envolvendo todas as comunidades e povos locais da região onde o projeto está enfocando as suas ações, as equipes gestoras das unidades de conservação, caso o projeto esteja envolvendo alguma unidade de conservação, a FUNAI, caso o projeto esteja envolvendo áreas em terras indígenas e, obviamente, os povos associados, né, a essas terras, ou residentes, ou que estejam envolvidos no entorno de alguma forma com as áreas onde o projeto está se propondo a implementar suas ações. Também nessa meta 1 são previstas, então, é previsto o apoio à atividade de articulação local e mobilização de parceiros, então, justamente para que vocês possam trazer esses parceiros e garantir essa construção participativa do plano de restauração, sempre com o engajamento das comunidades e dos povos locais. Então, é bem importante que os projetos prevejam, em toda a sua etapa, esse protagonismo das comunidades e dos povos locais que estão envolvidos ali na região enfocada pelo projeto.
E também é importante, na elaboração do plano de restauração, que seja sempre buscado um alinhamento das atividades que estão sendo propostas com as políticas públicas relacionadas à recuperação da vegetação e ao desenvolvimento territorial sustentável na região. Passando para a meta 2, que é relativa, então, à implementação e monitoramento desse plano de restauração que foi elaborado na meta 1, tá? Então, vocês vão elaborar o plano de restauração, apresentar para o núcleo gestor do edital nos primeiros 3 meses, esse plano vai ser avaliado e aprovado, e a partir disso se inicia a implementação das ações de restauração de fato. Então, dentro das atividades previstas na meta 2, estão o preparo das áreas e a implantação da restauração. E aí, com relação às técnicas de restauração, a gente incentiva a integração de técnicas de restauração de baixo custo, então, condução da regeneração natural, semeadura direta, nucleação, etc., com estratégias de restauração produtiva também, como sistemas agroflorestais, silvicultura, entre outros, que otimizem esses benefícios ambientais da restauração com também os benefícios sociais e econômicos para as comunidades locais. As atividades de restauração, elas devem sempre priorizar a utilização de espécies nativas da região, podendo prever também o uso de espécies exóticas agrícolas, desde que não sejam espécies invasoras, na composição dessas técnicas de restauração produtiva, principalmente, né? É também incentivada a inclusão de espécies ameaçadas e espécies ligadas às cadeias locais de produtos da sociobiodiversidade. Nessa meta também devem ser previstas as ações de manutenção e monitoramento da restauração, por um período mínimo de 2 anos. Tá? Então, considerando que os projetos vão ter uma duração de até 4 anos, é fundamental que toda a implementação das ações de restauração, na totalidade da área que vai ser restaurada pelo projeto, esteja concluída nos 2 primeiros anos dos projetos, para que assim vocês possam garantir essa manutenção e monitoramento por um período mínimo de 2 anos após a implementação dessas ações. Com relação à meta 3, que enfoca o fortalecimento da cadeia produtiva, da restauração, as atividades incluem, então, a mobilização das lideranças, comunidades e povos locais para a demonstração da importância dessa cadeia produtiva para a região. Então, quais as oportunidades, né, qual a importância a possibilidade de geração de renda, etc. Também podem ser previstas e é incentivada a inclusão de ações de capacitação profissional aos atores locais ligados a essas cadeias. Tá? Então, como atores locais, estão incluídos, por exemplo, os pequenos produtores, os indígenas, extrativistas, ribeirinhos, agentes de assistência técnica e extensão rural, representantes de associações que estejam trabalhando com a restauração na área, né? Diferentes atores que estejam envolvidos nesses diferentes elos ligados à cadeia da restauração. Então, a ideia é capacitar esses atores, também visando a possibilidade de geração de renda para as comunidades e melhoria de qualidade de vida. Então, como alguns temas para essas capacitações, né, que a gente sugere, estão mais bem descritos lá no edital, capacitações em técnicas de restauração, coleta de sementes, viveirismo, formas de organização, sistemas produtivos sustentáveis, entre outros temas que podem também ser sugeridos pelas proponentes, considerando aí o contexto local e a pertinência desses temas para as comunidades locais. Também podem ser previstas a implantação de unidades demonstrativas de produção, beneficiamento e armazenamento de sementes e mudas, e também a implantação de unidades demonstrativas de sistemas agroflorestais. Bom, a submissão das propostas, ela deve ser feita até o dia 6 de novembro, então a gente tem, dia 6 é uma segunda-feira, a gente tem aí pouco mais de 2 semanas, quase 20 dias até a submissão das propostas. Essa submissão ela vai ser feita por meio de um formulário eletrônico, que está aí nesse link disponibilizado, está disponibilizado lá no site do edital também, e o envio das propostas deve ser feito até às 18 horas de Brasília. Então, a gente recomenda fortemente, quem ainda não acessou o formulário, ele é um Google Forms, ele é bem fácil assim, de visualizar e de utilizar, mas é importante que vocês deem uma olhada para entender como que é o formato, né? Não tem nenhum susto ali na última hora, às vezes tem algum problema de internet. Então, acessa o formulário para entender, vai já subindo
as informações que vocês tiverem, e vocês podem editar até esse prazo final, aí, dia 6, às 18 horas de Brasília. Bom, com relação à seleção das propostas, a seleção acontece em 2 etapas. Então, a gente tem uma primeira etapa, que é uma análise documental feita pelo Fumbio. Então, quando a gente recebe as propostas, a gente faz essa primeira análise, verificando se a instituição proponente é elegível, se ela atende aqueles critérios de elegibilidade que eu comentei, se foi submetida à documentação obrigatória completa exigida no edital, e se a proposta cumpriu, atendeu a esse requisito de área mínima para restauração estabelecido no edital, que é de 150 hectares por proposta. A partir dessa primeira etapa, a gente encaminha, então, as propostas que estiverem ok, né, que forem aprovadas na primeira etapa, são, então, encaminhadas para a segunda etapa, de análise técnica. E aí, essa análise técnica, ela é feita por uma comissão de seleção, composta por especialistas, que vai avaliar as propostas considerando os critérios de avaliação definidos no próprio edital. Então, também a gente incentiva fortemente que todo mundo que está trabalhando numa proposta, que tem interesse em submeter uma proposta, leia com bastante atenção esse item 25 do edital, que é o que define os critérios de avaliação quantitativa. Vocês vão ver que tem critérios bem detalhados ali, e eles são importantes para orientar a elaboração das propostas, né? Vocês poderem ter uma ideia do que vai ser considerado na avaliação dessas propostas, e a partir disso, trabalhar na elaboração das suas propostas. Bom, bem importante também vocês checarem todos os documentos para submissão, tá? Então, lá no site, e aí até pedir para a equipe, aí, Pablo ou Mariana, se puderem jogar esse endereço lá da página de boas-vindas aí no chat, para quem eventualmente ainda não entrou, entrar logo depois da nossa reunião aqui, dar uma olhada lá com atenção. Lá vocês têm todos esses documentos. Então, lá vocês vão encontrar o link de submissão das propostas, que eu comentei agora há pouco, que é legal vocês entrarem também e já estarem cientes do que tem lá. O edital completo, que é bem importante que seja lido na íntegra por todo mundo. E todos os arquivos dos anexos obrigatórios que compõem a proposta. Tá? Então, vocês vão ver, a gente tem lá esses anexos A a G, eles são todos obrigatórios, então é importante que vocês façam um download de todos eles para garantir que vocês estão trabalhando, elaborando a proposta já dentro desses formulários, desses modelos obrigatórios para submissão. Tá? Então, alguns desses arquivos são arquivos em Word para elaboração da proposta, currículo da instituição e da equipe do projeto, etc. E outros são planilhas Excel que podem gerar alguma dúvida. Então, quanto antes vocês começarem a trabalhar neles, melhor, porque vocês têm a oportunidade de ir tirando dúvidas com a gente por e-mail, e assim garantir que vocês não vão ter nenhum problema lá na última hora. Tá? Nesse mesmo link está essa tabela que eu comentei também, com a lista de municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Xingu e a distribuição desses municípios nas 3 porções, né, em Baixo, Médio e Alto Xingu. Além desses anexos, a gente tem também uma lista de documentos que são obrigatórios para submissão. Essa lista está disponível no edital e está lá no formulário também, então é importante vocês terem isso já organizado, que são a inscrição no CNPJ da instituição proponente, o estatuto social vigente e a ata de eleição da diretoria atual, ambos com registro em cartório, os documentos pessoais dos representantes legais da instituição, então RG e CPF, a comprovação da experiência da instituição proponente e da equipe que está sendo alocada no projeto, e as demonstrações financeiras dos últimos 3 anos para a instituição proponente. Bom, e aí a gente trouxe algumas perguntas frequentes que a gente já tem recebido nesse período por e-mail. Lembrando que a gente sempre responde as perguntas no próprio e-mail e a gente publica também todas as perguntas e respostas no site do edital. Então, é legal vocês estarem sempre acompanhando também, que podem surgir novas perguntas e respostas que podem ser úteis para vocês. Uma primeira pergunta que a gente recebe bastante é se uma proposta pode ter mais de uma instituição proponente. Não, tá? Cada proposta tem apenas uma instituição proponente, que é a instituição que, caso a proposta seja selecionada, é a instituição que vai assinar um contrato de apoio com o Fumbio. Então, é essa instituição que fica responsável perante o Fumbio por toda a gestão financeira e operacional do projeto.
No entanto, outras instituições podem ser incluídas nas propostas, na forma de instituições parceiras ou de prestadores de serviço. As instituições parceiras, elas não podem receber repasse direto de recursos da instituição proponente, mas elas podem ser contempladas com bens e serviços para a realização das atividades, desde que a instituição parceira não tenha finalidade lucrativa, tá? No caso de ser uma instituição parceira com finalidade lucrativa, ela só pode participar da proposta aportando bens e serviços que contribuam para o alcance dos resultados esperados pelo projeto. Elas não podem receber bens ou serviços por parte da instituição proponente, no recurso do edital. Também podem ser incluídas instituições, e aí sim podem ser com finalidades lucrativas, como prestadoras de serviço. As prestadoras de serviço, elas vão receber pagamento pelas atividades realizadas, mediante um instrumento jurídico, um contrato que vai ser firmado com a instituição proponente, tá? Então, elas recebem pagamento e apresentam uma nota fiscal que vai ser apresentada pela instituição proponente na prestação de contas do projeto. Nesse caso, quando vocês trazem já prestadoras de serviço indicadas na proposta, é importante mostrar que houve algum tipo de processo seletivo. Então, por exemplo, uma comparação de preços com outras organizações que prestam esse serviço na região, ou uma justificativa de que aquela é a única instituição que poderia realizar essa prestação de serviço, e aí essa justificativa vai ser avaliada pelo núcleo gestor do edital. Outra pergunta, já comentei, mas também a gente tem recebido bastante, se a instituição proponente precisa demonstrar experiência em restauração. Não. Nesse edital, não é obrigatória a comprovação de experiência da instituição proponente em projetos de restauração, mas a experiência tanto da proponente quanto das instituições parceiras e também da equipe alocada ali no projeto é pontuada nos critérios de avaliação. Então, novamente, não é obrigatório, mas é desejável. Os 150 hectares para restauração precisam estar localizados em áreas contínuas? Não, tá? Novamente, essa área mínima de 150 hectares, ela é obrigatória por proposta, mas ela não precisa estar em áreas contínuas. Ela pode ser composta a partir da soma de diferentes áreas a serem restauradas. Então, uma mesma proposta pode, por exemplo, prever ações de restauração em mais de um município, em mais de uma unidade de conservação, mais de uma terra indígena, em diferentes propriedades, etc. O importante é que a soma dessas áreas alcance essa área mínima de 150 hectares para restauração. Esse aqui eu já comentei também, mas quais os municípios que são considerados para as 3 porções, né? Alto, Médio e Baixo Xingu. Então, a lista dos municípios está lá no link. É importante ressaltar que alguns municípios abrangem mais de uma porção e alguns municípios têm parte do seu território dentro da bacia e parte do seu território fora da bacia. Então, para o edital, na seleção, avaliação e seleção das propostas, a gente vai estar considerando as áreas que estão sendo propostas para restauração, tá? Então, se você tem um município que 5% dele está dentro da bacia do Rio Xingu, tudo bem, a proposta pode ser elegível desde que as áreas que estão sendo propostas para restauração estejam nessa porção do município que, de fato, está ali dentro desse recorte da bacia hidrográfica do Rio Xingu. É obrigatório ter atividades voltadas para o fortalecimento da cadeia da restauração na proposta? Sim. O edital prevê, como eu comentei, 3 metas, as 3 são obrigatórias, e uma delas é justamente o fortalecimento da cadeia produtiva da restauração, tá? Então, todas as propostas precisam prever atividades voltadas especificamente para o fortalecimento dessas cadeias produtivas associadas à restauração. Além disso, esse é um item que conta também ali na pontuação, na avaliação das propostas. Então, novamente, vale dar uma olhada ali no item 25, dar uma lida nos critérios, o que vai ser pontuado com relação a essas atividades relacionadas ao fortalecimento da cadeia também. Há uma previsão ou expectativa de teto de orçamento para cada proposta? No edital, não foram estabelecidos valores mínimos nem máximos por projeto. Mas lembrando que o edital está disponibilizando R$ 26.640.000 para um apoio esperado até 9 projetos. Então,
com esses valores, vocês conseguem ter uma ideia mais ou menos da expectativa de valor de cada projeto. E lembrando também a área mínima a ser restaurada por cada projeto, nessa área de 150 hectares. Então, levando em conta esses 3 parâmetros, o montante de recursos do edital, o número de projetos que se espera apoiar e a área mínima para restauração, esses fatores vão compor e orientar o valor das propostas a serem submetidas. Por fim, como que deve ser calculado o custo por hectare de cada técnica? Então, quem já deu uma olhada ali nos formulários, deve ter reparado que no anexo C, que é o anexo de apresentação da proposta, tem lá no final essa tabelinha para vocês informarem as técnicas previstas, técnicas de restauração, né, previstas no projeto, a área a ser restaurada por cada uma dessas técnicas e uma estimativa do custo por hectare para cada uma dessas técnicas. Então, para vocês calcularem essa estimativa, devem ser considerados apenas os custos que estejam diretamente envolvidos com a implementação daquela técnica. Então, por exemplo, eu estou prevendo implementar uma área de plantio total no projeto. Quais são os custos associados diretamente à implementação desse plantio total? E aí vocês incluem os custos de mão de obra, de insumos, a logística, né, combustível, transporte para chegar nas áreas onde vai ser implementada aquela técnica específica, etc. Os custos que não estejam diretamente relacionados com as ações de restauração, então, por exemplo, todos os custos com as capacitações, essas atividades de fortalecimento da cadeia que não estejam diretamente ligadas à implementação das técnicas, ações de comunicação, gastos administrativos que sejam transversais a todo o projeto, né? Então, por exemplo, vocês vão ter um ordenador financeiro. Esse ordenador financeiro provavelmente vai estar no escritório cuidando de toda a organização da documentação, prestação de contas. Então, os custos dele não estão ligados diretamente à implementação dessas técnicas, então não devem compor esse cálculo da estimativa de custo por hectare. Bom, é isso. Agradeço a atenção de todo mundo. Então, novamente, recomendamos fortemente que todo mundo acesse novamente lá o site do edital, que o pessoal deve ter colocado aí no chat, dá uma olhada em detalhe, lê o edital na íntegra, baixa todos os formulários para que vocês possam ir trabalhando ali. E quaisquer dúvidas que surjam nesse processo, a gente recebe as dúvidas até o dia 30 de outubro, que é uma segunda-feira, sem ser essa próxima agora outra. Então, é importante que vocês se debrucem sobre esses anexos, né, nesses dias, até o dia 30, para que vocês possam ir enviando as dúvidas para a gente, por meio desse e-mail, o e-mail do edital, xingu.florestaviva@fumbio.org.br. A gente sempre responde as perguntas por e-mail e sempre vai atualizando no site também essas perguntas e respostas, tá? As perguntas e respostas que surgirem aqui da reunião hoje também vão ser atualizadas lá no site, tá? Então, se alguém perdeu alguma coisa ou alguém não pôde participar, também pode acessar lá o site na semana que vem e já vão estar atualizadas todas essas perguntas e respostas que saírem daqui hoje. Então, obrigada. Abrimos para as dúvidas que chegaram aí no chat. Pablo, você me ajuda? Não sei se Ajudo. chegaram Larissa, a gente recebeu uma dúvidas. pergunta aqui já, acho que é da Lia, né? Ela quer saber mais sobre a expectativa sobre as tabelas de resultados objetivos específicos que constam no anexo C, na apresentação geral da proposta. Acho que é aquele quadro de resultados que a gente coloca por atividade, né? Uma tabela de resultados para cada objetivo. O quadro lógico, é isso? Isso, exato. Quadro Ah, lógico. tá. Bom, deixa eu abrir ele aqui. A gente projeta com todo mundo. Esse aqui, né, Lia? A ideia desse quadro é que vocês vão... Bom, primeiro é bom também ressaltar que todas as propostas, vocês vão ver lá nos anexos,
elas têm uma lista de objetivos padrão, né? São 9 objetivos padrão que devem ser seguidos por todas as propostas, tá? E eles estruturam a proposta em todos os anexos. Então, desde o anexo C, que é esse de apresentação das propostas, o anexo D, que é o cronograma físico das atividades no tempo, e o anexo E, que é o orçamento, ali onde vocês vão listar as despesas para cada objetivo. Então, sempre seguindo esses 9 objetivos específicos que são padrão para todas as propostas. Então, aqui nesse quadro, a ideia é, vocês vão listar qual o objetivo específico que você está tratando, os resultados esperados, que também vão estar nesses 3 anexos que eu comentei, e aí os objetivos, eles são padrão, mas os resultados são previstos por vocês. Então, vocês podem estabelecer até 5 resultados para cada objetivo específico. Dentro dos resultados, vocês vão listar as atividades planejadas para alcançar aqueles resultados e os indicadores esperados. Então, por exemplo, objetivo de implementação do plano de restauração. Resultado esperado: 150 hectares restaurados por meio da técnica tal, 30 hectares restaurados por meio da técnica tal, né? E você pode ter diferentes resultados para cada técnica. Atividades, aí você vai incluir todas as atividades que você precisa fazer, está planejando, para alcançar esse resultado esperado da restauração dos 30 hectares por meio de plantio direto, por exemplo. E aí, como indicadores, são os indicadores mesmo de acompanhamento dessas atividades e dos resultados, né? Então, indicadores: número de hectares restaurados por meio de plantio direto, por exemplo, tá? Produtos gerados seria, nesse caso, né, nesse exemplo que eu estou dando, restauração, 30 hectares restaurados por meio de plantio direto. E nos fatores externos, vocês podem listar eventuais riscos que podem afetar o alcance desse resultado, né? Então, o que pode acontecer de risco ali durante a execução do projeto que afete a possibilidade de eu alcançar esse resultado esperado. E oportunidades também, né? Então, eventualmente, vocês, digamos, consegui fazer uma parceria e aí recebi uma doação de mudas de um parceiro que não estava previsto na proposta. Essa é uma oportunidade e, a partir disso, você pode conseguir até ampliar a área. Então, estava prevendo inicialmente uma área de 30 hectares com plantio de mudas e, a partir disso, você conseguiu ampliar essa área, por exemplo. É isso. Então, essa é a estrutura que vai orientar a elaboração dos projetos. Não sei se ficou claro. Se você quiser complementar também, Pablo, fica à vontade. Perfeito, Clarice. Tem uma outra pergunta aqui do João, da Rede de Sementes Xingu. Ele pergunta se é preciso prever recursos para eventuais participações nas capacitações do FUNBIL, do coordenador do projeto e do ordenador de despesas, né? Entendi como custos logísticos, de hospedagem, essas coisas, né? A princípio, não, porque a gente tem feito as capacitações online, né? Desde a pandemia, a gente acabou adotando esse formato online para as capacitações de uso dos recursos e eventuais eventos que aconteçam mais para frente, de intercâmbio dos projetos ou algo assim, vão ser financiados com recursos do Floresta Viva. Então, vocês não precisam, a princípio, prever esses recursos nas propostas. Alguma outra pergunta? Ainda não chegou nada. Clarissa, eu queria fazer um comentário, eu não sei se você chegou a falar na apresentação, mas é sobre o tamanho dos documentos do formulário, né, de submissão. A gente tem um limite ali no formulário que às vezes é um problema que acontece, né, que o pessoal vai submeter e aí tem muita imagem, às vezes no documento, e tem um limite ali de 10 megas, né, para subir de formulário por vez, né, no formulário ali. Então, tem atenção nisso quando for preencher o formulário. Eu acho que por isso que é interessante que a Clarissa falou, de já dar uma olhada como é que funciona, para não ter um susto ali na hora de submeter, vai submeter a proposta e ela está com 12 megas e você não consegue mexer nela rápido, tá perto do horário, então acho que é um toque também para o pessoal ter atenção a isso. Perfeito, Pablo. Novamente, né? É bom vocês irem subindo. Quando vocês acessarem o formulário de submissão das propostas, vocês vão ver que é necessário entrar com um e-mail do Gmail, que é justamente para vocês poderem ir fazendo essa edição ao longo do tempo. Então, vocês podem acessar agora, preencher uma parte das informações e vocês conseguem ir editando isso ao longo do tempo.
Então, principalmente essa parte de upload dos arquivos, é bom não deixar para a última hora, porque pode ter algum problema assim, né, de tamanho do arquivo, e aí qualquer coisa vocês entram em contato com a gente por e-mail. Mas se forem figuras, por exemplo, vocês podem submeter como arquivos separados, né, para tentar não extrapolar esse limite dos 10 MB, enfim, não tem nenhuma dificuldade de última hora aí na submissão das propostas, tá? O João ele tem uma outra pergunta aqui, né? Atividades com participação das comunidades beneficiárias em eventos relevantes como conferências nacionais, internacionais, congressos, são incentivadas? Nacionais e internacionais, né? Acho que foi a pergunta dele. Isso. Internacionais, a princípio, o edital não prevê custos com passagens internacionais, mas para eventos nacionais não tem problema. Só lembrando sempre que o foco principal do edital, né, e do Floresta Viva como um todo, é a restauração das áreas. Então, esse tem que ser, né, digamos, a parte central do projeto, mas, principalmente nesse edital, é bastante incentivada essa parte de fortalecimento e articulação dessas comunidades e associações. Então, sim, podem ser previstos, e, assim, o peso disso no orçamento total da proposta e no alcance dos resultados vai ser avaliado pela comissão de seleção. E aí, durante o processo de avaliação das propostas, a comissão de seleção também tem a possibilidade de propor ajustes ou condicionantes, tá? Então, eventualmente, se a comissão de seleção avaliar que tem algum item ali que não é justificado, né, para o alcance dos objetivos centrais do projeto, pode ser que seja solicitado algum ajuste, mas a princípio não tem nenhuma restrição nesse sentido. Legal. Tá chegando mais perguntas aqui, Clarissa. Então, o Fábio ele faz uma pergunta, né? Uma suposição. Supondo que uma proponente seja uma cooperativa de produtores, seria permitido prever recursos para a compra de sementes pela cooperativa para a distribuição aos beneficiários cooperados, sendo os próprios cooperados que colhem o benefício e vendem para a própria cooperativa? Entendeu o arranjo? Não sei se eu entendi, mas eu até pedi a ajuda do Paulo e do financeiro também. Vocês estão por aí, Maiara e Paulo. O que entendi é que a cooperativa compraria a semente dela mesma, dos cooperados, né? Com o recurso do projeto, com a forma, acho que, de fortalecer essa cadeia, né? De incentivar. Sim, Maiara, tudo bem, gente? Então, em relação à parte da cooperativa, a gente precisa verificar, né, como que é constituída e também se tem se tem a forma de emissão de nota fiscal para apresentação na prestação de contas, tá? Então, isso também a gente precisa analisar. Então, seria tipo assim, né, algo que a gente poderia verificar, né, a questão de se consegue emitir a nota fiscal, porque a gente precisa receber essa nota fiscal, né, tanto de repasse, ou então também tem algumas cooperativas que elas emitem uma nota fiscal da compra, né, daquele produto para repasse posterior. Então, isso também tem que ser visto, né, como que é a forma de emissão de nota fiscal desse tipo de compra, porque o que a gente precisa é que tudo seja enviado nota fiscal, né, de todas as saídas que tiverem da conta, né, dos subprojetos, a gente precisa comprovar através de documentação fiscal. Então, assim, mesmo sendo cooperativa, né, mesmo sendo algo assim local, a gente só precisa ver da cooperativa a forma dessa emissão de nota, entendeu? Tendo essa possibilidade, não tem problema. Tá, o Fábio ele está respondendo aqui no chat, Mayara, que tem nota de entrada e Uhum, saída, sim. isso. Não, ok. Né, tendo esse tipo de comprovação, porque a gente vê, né, algumas cooperativas que elas têm essa nota da entrada, né, dessa mercadoria e depois com repasse. Então, tendo esse tipo de comprovação fiscal, não tem problema. Beleza. Talvez uma dúvida, não sei, né? Estou buscando aqui a pergunta do Fábio. E aí talvez seja até mais para o jurídico, né?
se sendo essa cooperativa a própria proponente responsável pelo projeto, né? Se ela poderia prestar conta. Eu entendo que sim, Mayara, mas só checando com o Paulo também, se puder comentar se haveria alguma limitação nesse caso. Se for a própria cooperativa proponente né, do projeto, da chamada, não é isso? Então, sendo ela própria, ela não pode emitir, né, uma nota fiscal, sendo ela responsável pelo projeto, ela que vai administrar, ela que vai fazer a gestão financeira, né, dos recursos, então ela não pode se beneficiar, né? Ela teria que ser uma outra pessoa, uma outra cooperativa, uma outra instituição. Eu acho que os próprios cooperados podem emitir uma nota fiscal. Uma nota avulsa, por exemplo, né, Paulo? Uma nota avulsa de De cada produtor cooperado, rural, isso, né? do Uhum. produtor rural. Porque a Então, ela instituição é ela, a proponente, ela que vai assinar o contrato com o Fumbio, ela que vai receber os recursos e ela que presta contas, né? Então, ela própria não pode passar esse recurso para ela própria, entendeu? Eu acho que ela pode. Você concorda, Mayara? Sim, concordo sim, até mesmo para ter essa, né, não criar nenhum tipo Conflito, de né? conflito de Conflito interesse. de interesses, né? Exato. Mas de outra cooperativa não tem problema. E aí tem essa possibilidade das pessoas, dos cooperados, emitirem nota fiscal avulsa direto na prefeitura. E também Perfeito. tem, gente, uma legislação também específica para produtor rural, tá? A emissão, existe a possibilidade de emissão de nota fiscal, sendo nota fiscal pelo CPF do produtor rural, sem a pessoa necessitar de ser PJ, né? No caso de ser um MEI. Existe uma legislação específica também para produtor rural, que aí possibilita também deles conseguirem emitir nota fiscal com o CPF deles e tudo, sem necessidade de ser PJ. Ok? Ok, obrigada, Mayara. Obrigada, Paulo. Acho que respondido, né, Fábio? ele falou que sim lá embaixo, Clarissa. Tem uma outra pergunta, acho que é da Lia também, né? Que na seção 5 do anexo C, que é a apresentação geral da proposta, na metodologia detalhada de cada objetivo específico, é para citar apenas um resultado, no caso seria um resultado, e para esse resultado pode propor várias atividades e cada metodologia e cada atividade com sua metodologia. Vou projetar aqui o anexo do orçamento, que eu acho que vai ficar mais claro para todo mundo. Uhum. Esse aqui é o anexo E, que é do orçamento, pessoal. Vocês vão ver quando vocês acessarem ele. Aqui na primeira aba, né? Primeiro a gente recomenda fortemente que vocês leiam essa primeira aba de instruções do preenchimento, tá? Que ela vai detalhar o passo a passo para preenchimento da planilha. Mas vocês vão ver aqui no cabeçalho que um dos primeiros passos é justamente vocês definirem os resultados para cada objetivo. Então, como eu comentei, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, está muito pequeno. Para o edital, os objetivos, eles são padrão. Então, vocês vão ver aqui, tem objetivo 1, 2, 3, 4, 5, até o 9. Para cada objetivo, vocês podem definir até 5 resultados. E aí, para cada resultado, não há um número limite de atividades, tá? Então, dentro dessa estrutura aqui, é a estrutura que vocês vão usar no anexo C também, Bia. E aí, passando para o anexo C aqui, acho que você está se referindo a esse item, né? Que é justamente a apresentação da metodologia para cada atividade dessa. Então, para cada objetivo específico, vocês podem incluir aqui até 5 resultados, tá? Então, vocês podem copiar isso aqui, né? Repetir até 5 vezes para 5 resultados e o número de atividades que for necessário. Não tem limite para o número de atividades. Tá? Então, isso aqui que a gente colocou foi só um exemplo, mas não precisa se limitar a um resultado por objetivo e nem uma atividade por resultado. Não sei se ficou claro. Se tiver alguma dúvida, pode registrar aí no chat que a gente explica mais. Aí só vou complementar, Clarissa, que, né, como você colocou, esse reflete o anexo
aqui nesse quadro e também no quadro de resultados lá embaixo e também no cronograma, né, que é o anexo D. Que tiver atividade, está descrito igualmente, né, as mesmas atividades em todos os documentos, isso. Perfeito, Pablo. Então, aproveitando para mostrar o anexo D, que é esse cronograma físico, né, das atividades. Então, tem aqui do mês 1 ao mês 48, são as colunas, e aqui tem essa mesma estrutura de objetivo, resultado e atividade. E aqui também vocês podem ir inserindo quantas linhas forem necessárias para ter todos os resultados e atividades que estão previstos ali, tanto no orçamento, que é o anexo E, quanto na apresentação da proposta no anexo C. O único que vocês não podem incluir linhas, pessoal, é o anexo do orçamento, tá? Porque esse aqui, ele tem uma série de fórmulas, né, que puxa de uma aba para outra, então se inserir alguma linha aqui ou excluir alguma linha, vai dar problema na planilha. Então, só esse anexo aqui, o anexo E do orçamento, aqui não pode ser mexido. Mas tanto no anexo C quanto no anexo D, vocês podem inserir novas linhas para incluir as atividades e resultados que estão sendo planejados para cada objetivo. Beleza. A gente tem duas perguntas do Daltro, do IEB, que são relacionadas à bolsa, né? Acho que são dois contextos diferentes de bolsa, mas eu vou ler as duas aí, eu acho que o pessoal do jurídico pode ajudar a gente também. Ele faz uma descrição, né, que o fornecimento de bolsas, que está no site do FUNBIL, fornecimento de bolsas deverá ser feito por meio de uma fundação de apoio criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das universidades, registrado e financiado no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí ele faz a pergunta, ele faz essa leitura do que estava no documento do FUNBIL. Não fica claro se a relação contratual entre a fundação e a proponente, qual que é a relação contratual entre a fundação e a proponente, com qual tipo de contratualização tem que ser feita essa relação, né? Instituição proponente e fundação, para o fornecimento de bolsa. E aí ele faz uma segunda pergunta mais para baixo, que é possível o pagamento de bolsas de apoio às pessoas que participarão dos processos de capacitação e formação como educandos, com o pagamento direto das proponentes aos participantes? Sendo possível, qual a forma de comprovação aceita pelo FUNBIL? Eu vou responder a segunda, Paulo, e aí passo para você responder sobre a primeira, que é Tá relativa bom, ao combinado. contrato da Fundação com a Executora, tá? Não é possível, Daltro, a sua segunda pergunta sobre bolsas de apoio aos capacitandos, né? Então, as bolsas, e aí também recomendo todo mundo que estiver prevendo bolsas na proposta, dá uma olhada na política de bolsas do FUNBIO, que está, se eu não me engano, mencionada no edital, como nota de rodapé, mas também, se alguém puder jogar aqui, Maiara, ou Pablo, ou Mariana, no chat também, para todo mundo ter acesso. As bolsas, elas podem ser previstas nas propostas só como apoio à pesquisa mesmo. Então, apesar de não ser um edital que enfoca a pesquisa, às vezes algumas propostas enfocam, né, incluem dentro da proposta alguma atividade de pesquisa relacionada à restauração na região. Então, nesse caso, é possível prever o pagamento de bolsas de pesquisa. Mas essa utilização de bolsas como forma de remuneração, ela não é possível, tá? Então, é importante verificar alguma outra forma de pagamento nesse caso, em geral, né, e também abre para a Maiara se quiser complementar, em geral, por meio de RPA, né, Maiara? Ou, na verdade, se eles forem apenas capacitandos, pode ser só diárias para custo de viagem mesmo, né, para cobrir os custos com o deslocamento, mas sem ser uma forma de remuneração. Abro aí para o jurídico financeiro complementarem também, por favor. Não, ok, Clarissa, é isso mesmo. Tá? A informação está correta. Então vamos lá sobre a outra pergunta, Daltro. A relação contratual é, de fato, entre a fundação, né, selecionada e a proponente. Durante a execução do projeto, né, assim que for selecionado a instituição, né, que vai gerenciar esses recursos, ela firma um contrato de prestação de serviço de gestão dessas bolsas com a fundação, né? Essa fundação, ela apoia, né, a universidade, ela é credenciada para apoiar a universidade que vai disponibilizar os estudantes e os pesquisadores.
Obrigada, Paulo. Ficou claro, Uhum. Daltro? Qualquer dúvida, joga aí no chat, que a gente está para responder. Falou que sim. É, a gente vai voltar um pouco, acho que naquela questão de comprar da própria cooperativa, né? Não sei se já respondeu ou não, mas a Lia tinha colocado que ele só tem nota de saída, né? Eles perguntaram como procede nesse caso. Se a Lia quiser falar alguma coisa sobre isso, é uma pergunta faz uns 10 minutos que ela fez. Não sei se já respondeu ou não. Não, aí Maiara. sim. No caso, ela teria só a nota de saída, que é a nota do repasse para os beneficiários? Aí a gente teria que, né, Se você que entender, quiser falar, entender a melhor. pessoa que fez a pergunta, se quiser abrir o microfone para explicar melhor, fica à vontade. Ela falou que já respondeu aqui, respondeu no chat. Ah, ok. Uhum. Aí o Dalton faz outra pergunta, não sei se está relacionada com a de bolsas, né? Se toda a comprovação de despesa será feita por meio de nota fiscal, pertinente para aquisições de bens e serviços. Mas em relação a deslocamento, será possível a despesa em forma de diárias? Tá, também vou responder e depois passo para a Maiara complementar. Sim, para custos de viagem, Daltro, a gente tem duas possibilidades. Uma é o pagamento de diária, que aí é realmente, né, algumas instituições preferem esse modelo, você define o valor de diária que vai ser usado em todo o projeto, e é importante que esse valor de diária não pode sofrer alterações de uma pessoa para outra, tá? Então, se vocês estabelecem o valor de diária da instituição, ele vai ser para qualquer pessoa que for a campo, vai receber aquele mesmo valor de diária. E aí, nesse caso, a gente pede relatórios de viagem para quem estiver recebendo essas diárias. A outra opção é o que a gente chama de adiantamento de viagem, que aí a pessoa recebe um valor, vai viajar e ela presta contas desse valor. Então, aí, nesse caso, são apresentados todos os comprovantes de alimentação, deslocamento, combustível, etc. E aí o pagamento é exatamente aquele do custo, né? Ao invés de você dar um valor fixo de diária para a pessoa gastar e apresentar um relatório de viagem depois. Maiara, se quiser complementar. Sim. Só complementando o que a Clarissa colocou sobre a segunda opção, que é a parte de prestação de contas do adiantamento. Então, né, se vocês optarem por fazer também essa parte, vocês podem fazer tanto diária, pode colocar isso também, a parte também de prestação de contas de adiantamento. O que vocês vão apresentar é a prestação de contas. Então, na hora que vocês forem fazer a prestação de contas, né, enviar para a gente no Fumbio, o que vocês farão? Né, tem que ter o relatório também, né, informando a atividade que foi realizada, com o período, né, que foi feito, e junto dessa documentação vão vir todas as notinhas, né, todas as notas fiscais, cupons fiscais, que foram das despesas realizadas durante aquele período da viagem. Então, vai vir compondo nota fiscal, nota de táxi, ou às vezes Uber e tudo, vai vir a nota de alimentação, de hospedagem. Vocês juntam todas essas notas, né, e ela transforma na prestação de contas daquela viagem, e na hora de lançar dentro do sistema cérebro, é lançado o valor total daquela prestação de contas. E né, e anexado todos esses comprovantes. Então, dentro do sistema cérebro, vocês não precisarão lançar notinha por notinha, item por item, por exemplo, um recibo de táxi de R$ 50, uma alimentação de 20, uma hospedagem, não precisa de fazer esses lançamentos item por item, é feito o lançamento da prestação de contas. Tá? Então, é muito importante na hora que vocês estiverem fazendo o planejamento, quando vocês forem fazer lá as despesas elegíveis e os insumos, porque a gente percebe em alguns planejamentos que a gente recebe, que as pessoas também colocam lá um insumo de alimentação, outro de hospedagem, outro de combustível, essas coisas, e acabam usando esses insumos para fazer esse tipo de comprovação, sendo que poderia estar fazendo
de uma forma única dentro do insumo, dentro da despesa elegível de prestação de contas de viagem. E aí, com isso dá menos trabalho para vocês na questão de lançamento das despesas dentro do nosso sistema e também reduz a necessidade, às vezes, de fazer algum tipo de remanejamento depois. Porque se você colocar lá um insumo, alimentação, combustível, hospedagem, e depois fazer os lançamentos item a item, depois você vai acabar precisando de, às vezes, fazer algum tipo de remanejamento, tá? É um exemplo, porque a gente, às vezes, pega algumas dessa forma, então, tem essas duas formas, diária e essa prestação de contas de viagem. Eu acho que tem alguém com a mão levantada. Obrigada, Mayara. O Daltro, não sei se é relativo a essa mesma pergunta, Daltro, questão das diárias. Oi, boa tarde. Sim, Mayara, né, que respondeu. Um exemplo bem objetivo, Mayara, porque você diz, nós vamos ter, então, a questão de, eu acredito que seja um tipo de um formulário dentro do sistema em que você coloca a prestação de contas desse adiantamento, né? Mas você cita que também, e aí eu entendi que não vai para o sistema, mas é necessário haver o registro de cada uma dessas despesas executadas. Qual é a nossa situação na Amazônia? Algumas dessas despesas a gente até tem cupom fiscal, nota fiscal, mas, por exemplo, é muito comum em deslocamentos o que você tem é muitas vezes uma passagem que tem o CPF do proprietário, ou às vezes só o registro do nome do barco e o telefone. Então, é isso que eu... Entendeu? Nesses casos, aí é isso. melhor você solicitar em diária. Ok. Porque aí a diária não exige a apresentação do cupom fiscal, dos comprovantes fiscais. Na modalidade de prestação de contas, de adiantamento, a gente precisa dos cupons, das notas fiscais. Ok. Grato. Nada. Mais alguma dúvida sobre esse assunto? Acho que não, mas a Lia, ela tinha pedido para falar, né, Lia? Acho que era sobre aquela questão que tinha sido trazida antes, né, sobre as notas, essas coisas. Se quiser fazer a pergunta no microfone, pode ser. Pessoal, na verdade, a gente já tirou essa dúvida por aqui. Deu um ruído, mas entendi que já Entendi, já entenderam, respondeu. né? Qualquer coisa avisa a gente aqui. Tá, tinha uma pergunta da Adna. Se é possível o pagamento de taxa administrativa para proponente por coordenação do projeto. Quer responder, Mayara? Não, nos projetos não são previstos taxas administrativas, tá, para a execução do projeto. O que podem ser, aquilo que a Clarissa até colocou, a equipe, né, que vai estar trabalhando para o projeto, né, então são pessoas contratadas, CLTs, né, que são específicas ali para o projeto e a gente precisa da comprovação do contra-cheque, de todas as guias, dos pagamentos que que devem ser também enviados para a gente na prestação de contas, tá? Despesas administrativas, né, também podem ser custeadas com o recurso do projeto, né, seja, às vezes, né, no próprio edital, coloca lá, né, as despesas, os itens elegíveis, né, que podem ser custeados também com recurso do projeto, mas tudo a gente precisa de comprovação. Só, assim, né, não teve essa dúvida, mas também falando um pouquinho só sobre essa parte, a gente até coloca que as contas bancárias, gente, elas precisam, né, serem usadas exclusivamente para o uso daquele projeto, tá? Né, que foi do Fumbio, né, para movimentação de recursos específicos do Fumbio, e os valores eles precisam ser aplicados,
tá? É feito a aplicação desse recurso, porque com o rendimento ele vai pagar as tarifas bancárias, então vocês não precisam prever despesas com tarifas bancárias no planejamento de vocês, e também ao final do projeto, né, tendo esse rendimento ao final do projeto, vocês também podem utilizá-lo para uso no projeto, né, depois de ter uma aprovação da gerência do Fumbio. Ok? Maiara, eu vou complementar a pergunta porque ela apareceu em alguns momentos no edital Manguezais, né? E Ótimo. nesse caso das despesas administrativas, quando for um rateio, como é que funciona? Assim, por exemplo, parte do aluguel vai ser pago com recurso do projeto? Pode, porque é rateado com outros projetos da instituição, licenças de software, né? Tipo o ArcGIS, que é uma licença cara, pode ser rateado. Como é que faz a Sim. comprovação no caso de poder ser rateado? Ok. Não somente essas despesas administrativas, gente, até mesmo pessoas, tá? Pessoas alocadas ao projeto, porque muitas das vezes as pessoas estão ali, mas elas não estão exclusivamente, né, para o projeto, né? Acaba sendo rateado com outros projetos da instituição. Então, isso pode ocorrer desde que venha também enviado para a gente uma memória de cálculo, né? Um informativo, quantos por cento daquele total, que venha o valor total ali, né, daquela nota e que seja discriminado para a gente o percentual que está sendo pago. E no momento também que vocês forem fazer o planejamento, é importante ter um campo lá de observação, tem um campo também que fala da descrição daquele insumo, então vocês também podem colocar lá 50% do valor do aluguel, 25% do valor do aluguel, pessoas que estão ligadas, né, ali às atividades do dia a dia, o percentual também daquelas pessoas, vocês também podem deixar bem claro lá na hora de fazer o planejamento. Ok? Legal, obrigado, Maiara. E aí tem uma última pergunta aqui, por enquanto, né? Que é uma pergunta da Lia também, sobre, voltando na questão do anexo 5, né? Eles falam que eles estão com dúvida nas especificações dos resultados, atividades e metodologias ligadas ao administrativo financeiro. Né? Se a gente poderia falar um pouco mais sobre isso. Lia, não sei se eu entendi a sua dúvida, mas imagino que você talvez esteja se referindo ao objetivo 1, que é o de gestão e gastos recorrentes, né? Nesse objetivo, a ideia é que vocês podem incluir ali custos que sejam transversais a todos os objetivos ou a mais de um objetivo do projeto. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei na apresentação, né? Vocês vão ter um ordenador financeiro, uma pessoa que vai ficar uma ou mais pessoas que vão ficar responsáveis pela parte de gestão financeira do projeto. Essa pessoa não faz sentido estar alocada em um objetivo específico, né? Digamos, implementação da restauração, elaboração do plano. Ela vai estar, na verdade, atuando como, né, nessa parte de gestão mesmo administrativa do projeto como um todo. Então, por isso, a gente disponibiliza esse objetivo. E aí, com relação a resultados, atividades, nesse caso, né, indicadores, não vão ter indicadores muito técnicos, mas vocês podem prever como resultados, não sei, ter uma boa gestão financeira do projeto, atividades para isso, realizar as prestações de contas, enfim, atividades que sejam mais burocráticas e operacionais mesmo, né? E aí, só ressaltando que todas as atividades que forem diretamente ligadas às atividades de restauração, de fato, ou de fortalecimento da cadeia, que vocês priorizem que essas despesas sejam alocadas no objetivo específico, tá? Então, não jogar no de gestão e gastos recorrentes, o que for, por exemplo, uma pessoa contratada que vai estar diretamente relacionada com as atividades de campo, né? Um perfil técnico de implementação da restauração, monitoramento, etc. Tentar alocar essas pessoas no objetivo que realmente ela vai estar atuando mais, e realmente deixar para esse objetivo de gestão e gastos recorrentes, só o que for realmente transversal a diferentes atividades do edital. Se eu respondi, Pablo, se você quiser comentar também, fique à vontade. Acho que respondeu, eu entendi bem também, Cleiton, mas para dar uns exemplos, assim, acho que é bem nessa pegada que você falou mesmo, assim, do que seria um resultado, né? Então, é garantir que o cronograma seja executado no tempo, né? Que o orçamento seja, o projeto técnico e o orçamento sejam executados, são resultados possíveis dentro dessa questão de gestão e gastos recorrentes, né? Perfeito, isso aí.
eu acho que esse ponto que você tocou também no final agora, Clarice, é bem importante, né, para a gente, que é, muitas vezes a gente pensa, quando pensa a gestão em gastos recorrentes, né, acaba jogando muita coisa dentro e às vezes isso deveria estar, por exemplo, dentro de plantação do plano de extração, sei lá, está prevendo a aquisição de um bem, de uma caminhonete, vai ser utilizado na implantação, né, um carro, então coloca na implantação, não coloca lá em gestão de gastos recorrentes, né, são coisas que são voltadas para a implantação, né, do projeto, ficarem dentro do objetivo que ele é pertinente mesmo. E aí a gente não tem mais perguntas aqui no chat, Clarissa. Tá bem, vou dar um minutinho para caso esteja alguém ainda elaborando aí alguma, mas é isso, a gente segue recebendo as perguntas até o dia 30, né? Então, quaisquer outras dúvidas que surgirem, ou até dúvidas que surgiram aqui hoje, se vocês quiserem formalizar por e-mail para a gente orientar mais especificamente, né, para a realidade de vocês aí, a gente está à disposição até o dia 30. Acho que não tem mais nenhuma proposta, né? Então, mais nenhuma proposta, perdão, mais nenhuma pergunta. Abro também para o pessoal aí, BNDES, Energisa, Fundo Vale Norte Energia, se quiserem fazer algum comentário ou fala final, fiquem à vontade. Clarissa, eu quero. Não sei nem se eu posso fazer esse comentário, mas eu estava aqui comentando com a Carla e queria reforçar a questão do prazo, né? Para o pessoal não deixar para a última hora. A gente aqui no Grupo Energisa, a gente tem uma experiência com chamada pública de projetos de eficiência energética, que é um processo bem parecido, e muitas das vezes o proponente deixa para carregar o projeto na última hora, e aí a internet pode falhar no dia, o sistema pode ficar mais lento. Então, assim, a minha principal mensagem aqui é não deixem para a última hora, né? E que a gente está bastante aí, ansiosos por bons projetos para a gente trabalhar na área, tá? Seria isso, Clarice. Eu podia dar esse recado, né? Sim, claro, ótimo. Nunca é demais. E é isso, pessoal, sempre, né? Tentar não deixar para o último dia, mas se estiver no último dia, tenta, né? Começa várias horas antes, porque a gente sabe que a internet pode oscilar, né? São coisas que a gente não consegue controlar. Se tiver com alguma dificuldade, manda um e-mail para a gente antes de esperar encerrar o prazo, né? Às vezes isso acontece, a gente fecha o formulário no prazo e aí recebe um e-mail de alguém falando, puxa, estava com dificuldade. Então, se tiver com alguma dificuldade, avisa a gente antes para a gente, né, poder dar um auxílio. Márcio, vai lá, fica à vontade. Pessoal, eu sou o Márcio Macedo Costa, aqui engenheiro do Departamento de Meio Ambiente do BNDES. Então, só queria usar esse tempinho final para saudar todos aí os candidatos. A gente preparou esse edital aí com muito cuidado, carinho, e a gente, no Floresta Viva, tem buscado exatamente esse tipo de parceria dos recursos do BNDES com recursos de empresas e estados, né? Com isso, a gente já considera que essa parte de demanda por restauração, que é tão importante para a parte de geração de renda e fortalecimento da cadeia produtiva, possa se realizar em vários territórios do Brasil. E no caso do Xingu, a gente conseguiu ter a felicidade de reunir empresas como a Norte Energia, a Energisa e o Fundo Vale. Então, a gente saudando todo mundo aí e, como foi falado, esperando aí bons projetos para serem analisados. Valeu, obrigado. Obrigada, Márcio. Obrigada, pessoal. Se tem mais alguém que gostaria de fazer uma fala. Obrigado, Clarissa. Claro, Paulo. Sobre o anexo E, o orçamento, assim, se quem não mexeu ainda, eu sugiro hoje mesmo, depois da reunião, abrir ele, dar uma olhada, dar uma fuçada. Se tiver uma dúvida, mandar e-mail para a gente. Ele é um documento que ele tem um nível de detalhamento que é bem alto, assim, bastante detalhado, porque ele reflete os custos, as despesas elegíveis da gente. E às vezes, se nunca teve contato com essa planilha e vai ter uma primeira vez e está muito em cima, acaba um pouco se atrapalhando, né? E a Clarissa falou, aqui não pode inserir em linha, e é isso mesmo, não pode excluir, não pode inserir, porque está tudo amarrado as fórmulas lá, né? Que gera para a gente a leitura
por tipo de objetivo, né? Então, eu sugiro o pessoal dar uma olhada no anexo dar uma fuçada, mexer nele, mandar as perguntas para a gente, que a gente consegue responder para vocês, assim, num prazo, para ficar todo mundo tranquilo no momento da submissão da proposta. Obrigada, Pablo. Bruno? Desculpa, gente, tive uma dúvida técnica que me surgiu agora. Claro que a gente não é proponente, mas é o seguinte, os projetos, eles têm até 48 meses, né? Os 2 anos de monitoramento, manutenção e monitoramento, eles precisam ser encaixados nesses 48 meses, certo? Ou eles são após? Não, né? Dentro desses 48 meses possíveis, certo? Isso, Bruno. O projeto tem até 48 meses, né? Então, 4 anos. E aí, então, a gente precisa que toda a implementação da restauração seja concluída nos 2 primeiros anos, para garantir, ainda no tempo do projeto, essa manutenção e monitoramento pelo período mínimo de 2 anos. E também a gente incentiva fortemente no edital que sejam previstas estratégias de sustentabilidade do projeto após o seu final, né? Então, seja por meio de contrapartida ou por parcerias, que realmente a proponente consiga garantir essa manutenção e monitoramento por um período ainda após o projeto, com o envolvimento das comunidades locais, para a gente garantir que, de fato, esses resultados se mantêm por um período ainda maior, garantindo sua sustentabilidade após o projeto. Excelente, Clarissa, muito obrigado. No mais, gostaria de desejar às todas as instituições proponentes muito sucesso nas suas propostas, né? Estou vendo aqui pessoas da FVPP, da Rede Semente Xingu. Boa sorte a todos, tá bom? Obrigada, Bruno. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Bom trabalho. A gente fica aí à disposição para apoiar vocês. Boa sorte para todos os proponentes. Tchau, tchau, pessoal. Boa sorte. Tchau, gente. Boa sorte. Qualquer dúvida, Obrigada, estamos aí. valeu, gente. Tchau, tchau, boa sorte. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, até mais.